Em 2019, o mundo foi surpreendido por uma proposta que parecia ter saído de um reality show. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um interesse incomum e, naquela época, inesperado. Queria comprar a Groenlândia, a maior ilha não continental do mundo, um território autônomo da Dinamarca. Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up and I said certainly I'd be strategically it's interesting. It's not number one on the burner, I can tell you that. Essa declaração imediatamente tirou uma onda de questionamentos diplomáticos e políticos. Por que o país de maior economia do mundo se interessaria por uma ilha coberta de gelo e com menos de 60 mil habitantes? A resposta não está apenas na posição estratégica da região, que seria um posto avançado para vigiar os principais adversários políticos e econômicos dos Estados Unidos. Está também na corrida por alguns dos recursos naturais mais cobiçados do planeta, que serão essenciais para manter o estilo de vida de toda a humanidade nos próximos anos. E esse é o ponto de partida para chegarmos até aqui. Greenland is a wonderful place. We need it for international security. People from Greenland are asking us to go. Many requests from many people. A lot of other countries have threatened Greenland, have threatened to use its territories and its waterways to threaten the United States. So we're going to check out how things are going there. We need Greenland. Very importantly for international security, we have to have Greenland. You have Chinese and Russian ships all over the place. We're not going to let that happen. We cannot let that happen. O topo do planeta Terra sempre abrigou um grande oceano congelado. Por séculos, os países europeus usaram o mar para acessar suas colônias nas Américas. Mas nessa época, a Groenlândia tinha uma defesa natural contra os exploradores. Com uma extensa camada de gelo, o mar Ártico era inacessível para a maioria dos navios. Somente uma frota treinada em mares congelados poderia acessar o território com eficiência. Os dinamarqueses começaram a exploração do solo ártico em 1721. Mais de 200 anos depois, a ilha deixaria de ser uma colônia e se tornaria parte da Dinamarca, até que em 1979 se tornaria um território parcialmente autônomo. O rei da Dinamarca seguiu sendo o chefe de Estado, e questões de defesa, segurança e relações exteriores ainda são decididas por Copenhague. Nos séculos seguintes, a industrialização em escala global e o volume cada vez maior de carbono preso na atmosfera colocariam em risco a barreira natural do Ártico. Cálculos científicos mostram que a temperatura da Terra já subiu 1,6 graus em relação aos níveis pré-industriais. Para se ter uma ideia, essa era a mancha de gelo ártico, em seu menor volume do ano, um registro de 1985. E é assim que ela estava em 2022. Sem a capa de gelo que impede os navios de se aproximarem, o mundo terá acesso a um tesouro de recursos minerais pouco explorado, com reservas de metais preciosos e estratégicos como ouro, urânio e ferro, e as chamadas terras raras, um grupo de 17 elementos químicos utilizado em procedimentos médicos e tecnologias de ponta. Além disso, a ilha possui grandes depósitos de lítio, um mineral considerado crítico por ser essencial para baterias de veículos elétricos e dispositivos eletrônicos, no momento em que o mundo se volta definitivamente para a ideia de transição energética. If you look at Greenland right now, if you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place. And we're not going to be able to do that. We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. We're talking about international security. Assumir o controle da ilha significa dominar 2 das 3 principais rotas de navegação comercial da região, dando grande vantagem aos Estados Unidos sobre a Rússia, do outro lado desse mesmo oceano. Mas Trump não é o único disposto a subir o tom pelo controle do Ártico. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны. Надежно защитим наши национальные интересы. Os Estados Unidos já tiveram presença militar na Groenlândia no passado, durante a Segunda Guerra Mundial. Com a Dinamarca invadida e dominada pelos nazistas,
os norte-americanos abriram diversas bases na ilha, temendo que os alemães se instalassem definitivamente em um território muito mais próximo de seu país. Mas, ao contrário do que esperavam os dinamarqueses, as forças militares americanas não deixaram a região após a derrota de Hitler. A ocupação continuou durante a Guerra Fria, como parte da política externa que ficou conhecida como Doutrina Monroe, que visava conter interferências de países europeus no continente americano. Ao fim do conflito, em 1991, a maioria das instalações foi desativada, restando apenas uma no noroeste da ilha, considerada até hoje uma das mais importantes do mundo. O impasse criado em torno do Ártico tem relação direta com a sensação de insegurança causada pela proximidade dos dois maiores polos ideológicos do mundo ao redor de um mesmo oceano. Mas essa equação é ainda mais complexa do que parece. A Dinamarca, aliada dos Estados Unidos na OTAN, tem seu território autônomo protegido pela aliança. Qualquer resposta militar russa a uma ocupação norte-americana acionaria o sinal vermelho no Ocidente. Por outro lado, Putin conta com um aliado regional poderoso que também tem interesse em conter a influência de Trump sobre o Oceano Ártico. Enfraquecer os chineses é uma das prioridades do governo Trump, que tenta frear o crescimento econômico do país e sua influência política no mundo. Em caso de sucesso na compra ou invasão da Groenlândia, Trump ganharia um trunfo militar, econômico e político sem precedentes, que poderia redesenhar o panorama industrial dos próximos anos através da exploração exclusiva do extremo norte do planeta. Os Estados Unidos, que já se posicionaram ativamente na região ao comprar o Alasca da própria Rússia em 1867, agora se prepara para uma nova incursão sobre uma das regiões mais promissoras e inexploradas do planeta. When you ask our businesses to invest in the US, they do. When you ask us to spend more on defense, we do. But when you demand to take over a part of the kingdoms of Denmark territory, when we are met by pressure and by threats from our closest ally, what are we to believe in about the country that we have admired for so many years? You know us, you know what we stand for, and you know that we don't give in.